Todo mundo nessa noite. Eu fico me lembrando e voltando um pouco atrás, uns anos atrás, né? Quando nós começamos a fazer evangelismo na região, aqui ainda estava falando com o irmão Sebastião Nunes. Teve uma época que o irmão Anélio doou uma Kombi para a igreja. Irmão, eu acho que eu vou dar um testemunho assim geral para os irmãos entenderem. O irmão Anélio doou uma Kombi para a igreja e nós trabalhávamos o nosso serviço até ali para as 5 horas e toda segunda, quarta e sexta-feira nós saíamos na região fazendo visita e falando do grande amor de Deus. Aleluia, glória a Deus. E eu me lembro que naquela época nós passamos por aqui. E passamos também na região que segue lá do Zé do Borginho, Sebastião, naquele rumo lá. E nós pegamos o Evangelho do Senhor. Me lembro da época, era uma comissão de irmãos que fazia com todo prazer esse trabalho. Aleluia. Irmãos, e hoje eu vim nesse lugar aqui, quando começou a chegar crente aqui, que foi enchendo de um lado e de outro da casa, eu me lembrei o quanto que é importante você falar de Jesus. Salmo 126 fala que são preciosos os passos daqueles que anunciam a palavra do Senhor. E realmente o Senhor completa, o Senhor alegra, o Senhor retribui aqueles que fazem a obra do Senhor. E o Senhor está me dando a oportunidade de rever isso e reconhecer que é só Deus que faz isso na vida do homem. E nós vemos depois, eu me lembrei também que a semente vem depois. Pode anunciar, irmão, pode falar. Talvez a pessoa não converte na hora, mas depois o fruto vem, porque a semente germina e ela frutifica, e a palavra de Deus ela é transmitida com todo amor e todo carinho, e você vê o fruto. Oh, aleluia! Irmão João Barbosa, prossiga, meu irmão, nessa caminhada. Você é um escolhido de Deus. Eu me lembro quando você veio, a irmã Nessinha veio, depois veio sua sogra e os seus parentes vão vindo. Eu me admiro muito da vida do senhor Clarino Barbosa. É um senhor que há muitos anos está aqui, é o alicerce da família, e nós temos que reconhecer essas coisas que existe bases familiar, aqueles que seguem o caminho, o que dá bom exemplo para os filhos e para os netos. E por isso que eu me alegro nessa noite de estar fazendo menção desta palavra, porque o Senhor está me fazendo reconhecer que compensa servir a Deus. Compensa servir a esse Deus. É o Deus que transforma, é o Deus que cura. Eu me lembro daquela passagem quando o Senhor parou na beira da estrada para ouvir um cego. E o cego estava na beira da estrada pedindo esmola os que passavam ali. E ele, vendo que Jesus passava, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E diz a Bíblia que o Senhor parou e o chamou e disse: que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E diz a Bíblia que o Senhor o curou na hora, e ele viu e prosseguiu louvando e enaltecendo o nome do Senhor. Aleluia. Sabe por que isso? Estou fazendo menção de um Senhor que para ouvir os que estão na beira da estrada. Talvez pode ser cego, talvez seu problema pode ser outro, talvez é enfermidade, mas eu faço menção nessa noite de um Jesus que resolve problema, de um Jesus que traz esperança onde não tem, de um Jesus que leva
alegria onde tem tristeza, de um Jesus que transforma que cura enfermidade. Eu me lembro também de outra passagem bíblica de Ezequias, que o profeta Isaías foi lá na casa dele e disse: prepara a tua casa, porque morrerás e não viverás. E diz a Bíblia que ele ouviu aquilo. E quando o profeta saiu da sua presença, antes dele sair do pátio da sua casa, ele orou a Deus e falou: Senhor, eu tenho andado na tua presença, eu tenho feito o que era reto aos teus olhos, então tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que Deus ouviu a sua oração e viu a sua lágrima e disse para ele: eu acrescentarei teus anos por mais 15 anos. E mandou o profeta voltar e falar para ele. Sabe por quê? É o Jesus que ouve a oração. Aleluia! É o Jesus que vê lágrima. É o Jesus que transforma. É desse Jesus que essa igreja vem com todo o prazer para falar para os vizinhos do irmão João. Compensa servir esse Deus. Portanto, você que ainda não é crente, às vezes não tem essa experiência que nós temos com o Senhor, às vezes não tem esse gozo do Espírito Santo que nós temos. Isso é coisa que Deus nos dá com o tempo e conforme buscamos do Senhor. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Então é grande a minha alegria de estar fazendo parte desse culto, porque eu vejo o Senhor trabalhando e vejo a palavra do Senhor se cumprindo, como ele diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Esse é o caminho, essa é a verdade, essa é a vida e esse é o Jesus que nós pregamos. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.